Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade, vamos à nossa terceira parte de recapitular os hidrocarbonetos. Então aproveita aí e senta que lá vem química. Na nossa terceira parte nós temos os alcenos, que também aí apareceu, olefinas. O que significa dizer? Na verdade, as olefinas, significado, é sinônimo de alceno, que significa gerador de óleos. Por quê? Porque quando o alceno tem mais de 5 carbonos, ele tem um aspecto oleoso. O alceno mais comum que a gente encontra é esse aqui. Ele é chamado de eteno ou também etileno. Uma característica interessante dos alcenos é que todos eles são insaturados. Só que essa insaturação, pessoal, é uma insaturação com ligação dupla, extremamente importante. A fórmula geral dos alcenos é a CnH2n. Assim como os alcanos, o N é o número de carbonos. Então, por exemplo, se eu tenho um alceno com 5 carbonos, o H vai ser 2 vezes esse valor. 2 vezes 5, 10. E assim por diante. É interessante que nós possamos compreender essa parte. Também, uma curiosidade importante é que esses alcenos eles são obtidos do craqueamento de alcanos que são encontrados no petróleo. Sobre craqueamento nós já falamos nos vídeos anteriores. Tá? E existe uma aplicação muito importante aqui, que é este mesmo eteno, o etileno. Ele é um hormônio vegetal encontrado nos frutos e ele é envolvido no amadurecimento. Então, esses frutos liberam esse gás, etileno, por isso eles amadurecem mais rápido quando eles são embrulhados em jornal. Vamos ver algumas aplicações. Novamente, o etileno aqui, responsável pelo amadurecimento dos frutos. Aqui nós temos o plástico, porque na verdade esse plástico ele deriva do eteno, que também é o etileno. Qual é a sua estrutura? CH2, CH2, certo? Com a ligação dupla. Só que essa estrutura junta e repetidas várias vezes forma um polímero, um plástico chamado polietileno, que é o responsável pela fabricação de sacolas, embalagens, copos descartáveis, e são feitos desse alceno mais comum. Um outro é essa parte do churrasco, aquele cheiro de fritura, de gordura quando o churrasco está assando, né? Então, a estrutura responsável é essa aqui, Octadec 1-eno, tá? Então, ele é produzido no aquecimento de determinadas gorduras e é o responsável pelo cheiro da gordura. Tão bom que é. Dando continuidade, vamos ver os alcinos. Então, os alcinos, pessoal, têm uma característica aí. Vamos ver logo aqui a estrutura. Veja bem, uma ligação tripla. O nome desse alcino é o etino, ou também acetileno. Então, olha só, os alcinos também são chamados de acetilênicos. Eles apresentam tripla ligação na sua estrutura. Detalhe, fórmula geral, CnH2n-2. Então, se eu tiver um composto com 5 carbonos, o 5 vai aqui, 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Então, essa é a fórmula geral para um alcino. Eles têm uma característica, eles são preparados em laboratório, pois eles não se encontram livres na natureza. Temos algumas aplicações aí. Aplicação, de novo, do acetileno. O acetileno ele pode ser encontrado aqui nos maçaricos, aqueles de solda oxiacetilênica, e ele pode ser encontrado também aqui, nessa luzinha dos capacetes, quando eles vão entrar em grutas, em cavernas. Graças a isso, eles conseguem uma boa iluminação. Então, essas são as características básicas dos alcinos. Um lembrete. São insaturados de ligação tripla. Vamos agora aos alcadienos. Os alcadienos eles têm uma característica interessante. Eles têm duas duplas ligações. Como assim? Os alcenos têm uma ligação dupla e quando tem duas ligações duplas na cadeia já são chamados de alcadienos. Fórmula geral:
CnH2n-2. Isso mesmo, igual dos alcinos. Por quê? Porque os alcadienos, eles são isômeros dos alcinos. Mas o que são isômeros? Vão ser cenas dos próximos capítulos. Nas próximas aulas nós veremos um pouco depois sobre isomeria. Então, se nós temos aqui um alcino com 5 carbonos, ele vai ser também C5H8. Esse daqui é o chamado buta-1,3-dieno. Ou simplesmente eu posso chamá-lo de butadieno. Ele é matéria-prima para a borracha sintética. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Também, olha só, dica importante, são insaturados, só que com ligações duplas e 2 ligações duplas. Então, algumas aplicações. Novamente, na borracha sintética, na fabricação de borracha sintética. Essa outra estrutura aqui é uma estrutura bem interessante. Essa daqui é a chamada 2-metil-buta-1,3-dieno, também chamado de isopreno. Onde é que a gente encontra o isopreno? É a unidade básica para a formação de terpenos. E o que é que são terpenos? Os terpenos são alcadienos importantes em nossas vidas. Eles são encontrados em sementes, em flores, folhas, raízes, etc. Nos óleos essenciais de frutas e vegetais, nós temos muitos terpenos. Por exemplo, no limão, na casca do limão, nós temos essa estrutura aí, ó, chamada de limoneno. O limoneno é um terpeno. Então, nós vimos mais alguns hidrocarbonetos. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. E até já!